Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos fechar levemente os nossos olhos, serenar os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai Criador, Senhor dos nossos dias, rogando que suas bênçãos desçam sobre nós, penetrando nossos corpos físicos, nossos corpos espirituais, nos concedendo amparo, nos concedendo regeneração, nos permitindo a compreensão das lições do Evangelho vividas por Jesus, para que sejam o nosso norte, a bússola que orienta a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, esse sábado, nessa tarde gostosa. E hoje o tema que me toca dessa palestra é relacionado a esse livro que nós estamos fazendo durante esse mês. Chama-se Jesus no Lar. Ele é uma psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Esse livro, meus irmãos, ele trata, na verdade, ele apresenta algumas lições ensinadas por Jesus na casa de Simão Pedro, quando ele se reunia com os apóstolos, e tanto é que foi lá que nós tivemos o nosso primeiro evangelho no lar. Ali Jesus iniciou, é o primeiro, não é o tema, obviamente, né? Ele iniciou o culto cristão. Então, para aqueles que tiverem a oportunidade de ler, de adquirir esse livro, ele traz aqui os momentos em que ele estava na casa de Simão Pedro, que ele conversou com Maria de Magdala, que ele conversou com Joana de Cusa, que a nossa querida Joana de Ângeles, que foi a mentora do nosso amado Divaldo. Enfim, é um livro que vale muito a pena adquirir. E o capítulo que eu vou tentar falar, porque falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus é sempre um desafio muito grande, né? Porque nós estamos falando do espírito mais puro, aquele modelo e guia que Deus nos trouxe para nos inspirar e para nos servir de farol. É o capítulo 33, chamado Apelo Divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sobre ele. Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Compadeçamo-nos dos príncipes que se eleva muito alto. Sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos os escravos, quem se encontra nos espinhadeiros do vale. Pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho, nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível a uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros.
Socorramos aqueles que aprendem. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortalecemos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos os maus, o espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não se arruinar. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. E quando o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda a sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo para a perfeição é o entendimento com auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para os ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. E quando terminou a sua rogativa, as brisas do lago se agitaram harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Pois bem, observem, meus irmãos, que Jesus ele estava reunido com seus apóstolos ali, num ambiente de muita simplicidade, e que ali circulava entre aqueles que estavam presentes murmúrios, burburinhos, e com certeza esse texto aqui deixa muito claro para nós que aqueles murmúrios e burburinhos que aqueles que ali se encontravam não eram coisas muito dignificantes. Mas Jesus, sendo nosso modelo e guia, aquele espírito mais puro que Deus colocou perante a humanidade, ele tinha uma mediunidade ímpar, que nenhum de nós é capaz de entender. Então, diante dessa mediunidade, diante desse conhecimento que Jesus tinha do ser humano, ele conseguia ver no íntimo de cada um daqueles apóstolos o que eles estavam pensando. Então, isso ele percebeu que tinha uma revolta silenciosa ali. E por isso que ele trouxe essas palavras para poder apaziguar, trazer um pouco de alívio àqueles corações. E a mensagem principal de Jesus, o que ele quis dizer na percepção dele, é que tudo se inicia nos nossos corações. Porque ele sabe, Jesus ele sabe que é no nosso íntimo que se inicia as nossas atitudes, que é no nosso íntimo que se iniciam os julgamentos, que é no nosso íntimo que o nosso coração ele endurece ou o nosso coração se enternece. Por isso houve essa intervenção de Jesus, porque Jesus sabe que de fato é dentro do nosso coração que se dá início à nossa jornada espiritual. E nós sabemos, meus irmãos, quem está dentro da doutrina, quem estuda a doutrina, é uma jornada longa, é uma jornada difícil, mas que está em nossas mãos. Às vezes abreviá-la ou não, através das nossas ações, que vêm pela lei de causa e efeito, que o nosso livre-arbítrio nos permite. Pois bem, palavras que aqui ficaram para a nossa reflexão um dia, na tarde de hoje.
Jesus, ele ensina que quem procura o sol do reino divino, olha só que coisa linda, há de armar-se de amor, né? Para poder vencer a grande batalha. Que lindo isso. Contra as trevas, porque as trevas, ela não é nada mais, nada menos do que a ausência de luz. Então, quando a luz chega nas trevas, ela se dissipa. Por isso nós precisamos armazenar o amor no nosso coração. Esse foi o recado principal dele. Mas, acima de tudo, ele diz também que é indispensável que nós ampliemos as fontes da piedade. Então já começa Jesus deixando ali para os discípulos uma mensagem muito contundente. Então, a gente já observa que essa mensagem de Jesus, ela não é leve e tampouco superficial. Porque ele afirma que quem busca o reino dos céus precisa ser alguém piedoso. E a piedade, meus irmãos, ela é irmã da caridade. E a caridade, ela é a maior das virtudes, porque ela reúne todas. Todas as virtudes se encerram na caridade. Porque o homem piedoso, caridoso, ele é benevolente, ele perdoa, ele é disciplinado, ele tem fé. Então tudo isso faz parte de uma construção. Como é que nós podemos construir isso dentro de nós? Essa piedade que Jesus fala, ele tem um sentimento, uma profundidade muito maior. O que ele está pedindo aos seus discípulos não é para que tenha dó. A gente às vezes confunde essa palavra, ter piedade, com dó. Isso vai além, a profundidade dela é muito maior. Jesus, ele estava pedindo para nós, para aqueles apóstolos, na verdade, que depois seria uma lição que serviria para nós, sermos misericordiosos, para nós podermos compreender e, principalmente, nós termos a capacidade de entender o que passa no nosso irmão, naquele outro ser humano. Porque quando se teve aquele burburinho entre os seus discípulos, lembrem-se que eles viviam sob o jugo de Roma. E todo Estado, todo país que vive sob o jugo, sob a dominação de uma outra nação, se faz coisas atrozes, barbaridades, se cometiam barbaridades. Então, na cabeça daqueles discípulos, talvez, e aquela revolta íntima deles, junto àquilo que era praticado naquele meio deles, seria justamente algo que eles buscassem uma vingança. Mas Jesus, percebendo isso, ele tratou logo de apaziguar e trazer uma lição, mostrar um caminho diferente, que não era através das armas e da espada, e sim através do amor, da misericórdia e da compreensão. É tão forte essa palavra, essa virtude, piedade, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, os espíritos superiores, eles trazem para nós uma lição. Que ele diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ou seja, quem são os anjos? Já são espíritos que atingiram um grau de pureza. Jesus começa a dar para nós as ferramentas, começa a dar para nós os caminhos de como nós podemos tratar as situações que nos acontecem diariamente de uma forma diferente, sobre uma ótica diferente, através do entendimento, através da compreensão. Diante dessas circunstâncias favoráveis, a gente precisa nos armarmos também de vigilância. Porque essa construção até nós sermos pessoas, nós sermos seres piedosos, a jornada é grande, a jornada é difícil. E o que nós mais vamos ter nesse caminho
são empecilhos. São coisas querendo, são situações, são irmãos querendo nos desviar. Por isso exige de nós disciplina. Porque disciplina, sermos disciplinados, isso também é uma virtude. Não deixa de ser uma virtude. É necessário, meus irmãos, que a gente amplie as fontes da nossa capacidade de sentir. De nós podermos amar, não em determinados momentos, mas nós podermos amar a todo momento. Jesus era o nosso modelo e guia. Isso é o que ele nos propunha. E depois de 2000 anos, a gente sabe que é difícil. Nós sabemos. É difícil a gente amar. É difícil a gente amar aquele que nos persegue. É difícil a gente amar aquele que nos calunia. Mas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de seres perfeitos. Ele traz ali as caracteres da perfeição, que é uma, para mim, na minha humilde opinião, é uma das passagens mais belas, uma das passagens mais bonitas que tem no Evangelho, que fala depois dos caracteres da perfeição e trata do homem de bem. Quem tiver a oportunidade, leiam. E ali ele fala, o Evangelho, nesse capítulo, ele abre dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos também não fazem? E se vós não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei mais do que isso em relação aos outros? Sedes perfeitos também como o vosso Pai Celestial é. Aqui ele está em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, de 46 a 48. Depois disso, dessa breve introdução que Jesus fez, tentando dar um apaziguamento ao coração desses discípulos que estavam inquietos, ele começa a conduzir o pensamento deles de uma forma diferente. Observe que Jesus ali, ele não estava falando sobre um tipo de pessoa, ele não estava falando especificamente de um povo, mas ele estava falando da conduta humana, como deveria ser a conduta humana. Então é como se ele quisesse mostrar para nós a necessidade de nós termos em todos os lugares uma condição espiritual mais elevada. Uma condição espiritual mais elevada. Ele nos convida, meus irmãos, para olhar de uma forma diferente, uma posição mais elevada. Ele fala dos príncipes. Ele fala que os príncipes ali também eles podem cair, mas os príncipes ali ele está se referindo àqueles mais abastados financeiramente, àqueles mais abastados materialmente, que muitos de nós, os quais não têm essa condição, olha para aquilo como um sinônimo de felicidade, a riqueza material. Mas ele está dizendo ali que se aquela riqueza material não tivesse sido construída com base, com iluminação interior, interna, o tombo ele pode ser muito grande. Mas ele fala também daqueles que não têm essa condição, daqueles desabastados. Então aquilo, meus irmãos, para aqueles que estão em posição elevada, os chamados os príncipes, cuidado, construam. Ele está pedindo, construa a riqueza. Nós espíritas, nós não somos contra a riqueza, pelo contrário, nós sabemos que isso faz parte do progresso da humanidade. O trabalho, ele é necessário. O que nós pregamos não é a pobreza. Nós pregamos simplesmente a humildade. Pobreza e humildade, uma coisa não se confundem com a outra. É nesse sentido. Porém, ele fala aqui, quando ele fala desses nossos que vivem em dificuldade, que não têm toda essa riqueza, eles falam que também pode sofrer.
quando essa dor, essa pobreza, ela não é bem compreendida. Jesus fala aqui então daqueles que estão, os príncipes, ele usa príncipe aqui como termo, e ele fala dos escravos, nesse sentido, do rico e do pobre. Ambos podem falhar. E por que ambos podem falhar? Porque nós vivemos, meus irmãos, num mundo de provas e expiações. Nós vivemos na carne. Então, nem a abundância e nem a escassez são garantias de que nós seremos vitoriosos. Ele faz esse alerta. E Jesus, ele vai avançando pelas fases humanas. Ele fala da criança também. Ele fala da criança que traz consigo a promessa do futuro. É claro, nós sabemos que o corpo, ele procede da carne, mas o espírito, ele não procede do corpo. O espírito, ele vem do além, da espiritualidade, para adquirir aquele corpo e renasce numa criança, num bebê. Nós, como pais, aqueles que têm a oportunidade da paternidade e da maternidade, sabemos que até os 7 anos, principalmente, é o momento onde nós temos uma janela ímpar de ajudar no processo de consolidação na psique dessas nossas crianças, daquele espírito que chega ali encarnado. Então, essa promessa de futuro da criança, se ela não tiver um amparo, se ela não tiver uma assistência, a probabilidade é que esse espírito esteja fadado ao fracasso. É muito grande. Então, tanto florescer quanto fragilizar diante das influências que recebe naquele meio. Olha o cuidado, olha a importância dessa missão como pais. E ele fala lá também sobre o velho, né, que sua vez, mesmo ele tendo passado por todas as etapas da sua fase reencarnatória e chegado à velhice, ele fala que ele necessita também de cuidado, que ele não pode ser desamparado. Ou seja, no início, Jesus diz ali, tanto no início quanto no declínio, o ser humano ele precisa de cuidado, ele precisa de amparo. Ninguém, meus irmãos, ninguém vive sozinho. As nossas relações, elas são construídas através do nosso convívio social. Todos nós precisamos nos convivermos socialmente, mas todos nós precisamos também de amparo e nós temos a obrigação de amparar também. E ele vai tocar ali num ponto muito mais delicado. Que ele fala de quem? Ele fala do criminoso. Ele fala lá do criminoso. E justamente eram esses criminosos ali que estavam provocando aquela revolta, aquele burburinho interno naqueles discípulos. E ele fala o seguinte, olha, o erro, ele não encerra a história de ninguém. O erro, ele não vai encerrar a história de ninguém. Não é porque nós, quiçá, já atingimos, conseguimos dar um passo a mais em relação a outros irmãos, que nós já conseguimos nos despir de algumas inferioridades, que isso nos dá o direito de apontar o dedo para qualquer um que seja. Não dá, gente. Jesus, o espírito mais puro que desceu à terra, não apontava. E nós queremos julgar. E nós queremos dizer o que um merece e o que o outro não merece, dentro da nossa inferioridade como espíritos. Não, meus irmãos. Quem tem a oportunidade de trabalhar em mesa mediúnica, quem tem essa graça, sabe daqueles nossos irmãos que chegam ali desesperados, implorando uma nova chance, porque o remorso corroeu eles das ações nefastas que tiveram aqui enquanto presentes na carne. É por isso que a má ação não encerra a vida de ninguém. Ela apenas dá um tempo. Mas esses irmãos que chegam nessas mesas, eles nos trazem os relatos do que eles fizeram enquanto encarnados.
A consciência, ela não morre, a consciência ela vai junto com esse espírito. E uma coisa que é muito pior, até mesmo, do que uma punição material, é o remorso. O remorso, ele corrói esses espíritos. Eles chegam implorando uma nova oportunidade. E essa oportunidade, ela é concedida com a graça. Jesus, ele mostra que para fazer o bem a gente precisa estar fortalecido, que somente fazer o bem, ele não vai eliminar o cansaço. Até mesmo porque nós sabemos que quanto mais nós queremos fazer o bem, mais coisas ao contrário vai aparecendo. Olha como foi a vida de Chico Xavier, olha como foi a vida do nosso querido Divaldo Franco. Olha o amparo material e espiritual que esses dois missionários tiveram durante a sua jornada, que se dedicaram ao bem, que se dedicaram à divulgação do Espiritismo. Olha o amparo. Quando ele fala, né, do homem que erra, ele não está propondo o abandono, ele está propondo a atenção, porque às vezes aquela pessoa, ela errou, mas dentro da nosso julgamento, a gente começa a bater, a gente começa a martelar, e aquele nosso irmão de um erro se torna às vezes uma pessoa má. Às vezes o mal, ele pode se aprofundar ali. Isso então, meus irmãos, nós precisamos não julgar, nós precisamos orientar, nós precisamos trazer de volta, buscar aquela pessoa e trazê-la de volta para o bom caminho, antes que o mal o puxe em forma definitiva. E depois é muito mais difícil trazer de volta. Podem ter certeza disso. Diante, meus irmãos, desse movimento surge uma necessidade silenciosa. É a necessidade da cooperação. Ele fala ali que nós estamos, que a Terra era um hospital, né? Sim, a Terra era uma escola. Por que a Terra para nós é uma escola? Por que Jesus, ali nesse capítulo, ele está falando que é uma escola? Porque é um lugar onde nós aprendemos. A gente está aqui para aprender. Por isso que ele fala que é uma escola. Mas ele fala também que é um hospital. Nesse sentido, por que Jesus está falando para nós que ele é um hospital? É o lugar perfeito para nós tratarmos as nossas imperfeições. E ele fala de purgatório. Mas esse purgatório aqui é apenas um espaço para os reajustes. E é um espaço onde a gente tem a oportunidade de simplesmente de corrigir a nossa rota, de corrigir o nosso caminho. Quando Jesus fala, meus irmãos, a profundidade das palavras dele eram muito grandes. A gente precisaria de dias, precisaria de semanas para poder dissecar um texto só desse que está aqui nesse livro. De tanta sabedoria, de tanta profundidade que ele tem. Diante disso, a gente percebe que o julgamento, a gente percebe também que a exigência se tornam coisas incoerentes. Porque nós também somos falíveis. Nós também temos as nossas mazelas espirituais. Então a gente começa a entender que o ser humano, ele vale por aquilo que ele logra, e não por aquilo que ele ainda não adquiriu. Então nós começamos a julgar, nós começamos a olhar, a partir desse entendimento, quem está ao nosso redor pelas suas conquistas, e não julgar aquilo que ele ainda não atingiu, que ele ainda não conseguiu, mas que vai um dia. Porque todos nós estamos fadados à perfeição. A perfeição relativa, porque a absoluta é somente a Deus. Mas todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. O verdadeiro amor, ele não escolhe. Esse amor que Jesus tentou dizer, transmitir para os discípulos dele, é um amor que não escolhe quem esse amor vai alcançar. Não escolhe. Jesus não escolhia pessoas para amar. Jesus não excluía. Jesus abraçava. Jesus consolava. Jesus amava. Jesus principalmente confortava. E é isso que ele nos instiga a fazer também no nosso dia a dia.
E diante disso, meus irmãos, eu faço a pergunta: e quando nós estivermos diante do outro, diante da dificuldade do outro, nós estaremos com o nosso coração aberto ou com o nosso coração fechado? Nesses pequenos instantes, às vezes, que se inicia, que se tem a oportunidade de iniciar uma marcha muito maior e muito mais profunda do que a gente pensava. Então, que esse apelo divino não seja somente um texto, mas que passe a fazer parte do nosso cotidiano. Essa é a mensagem da tarde. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, pelo tempo de vocês. E mais uma vez eu convido a que todos se coloquem, mais uma vez, na melhor e mais confortável posição possível, para receber aquilo que veio buscar. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, nós agradecemos pelos seus ensinamentos. Nós os agradecemos pelos vossos exemplos de amor. Nós agradecemos, Senhor, pela sua mansuetude, pelo seu carinho, pela sua preocupação. Que possamos, através, mestre queridos, dos seus ensinamentos, quiçá um dia sermos chamados também de filhos de Deus, de irmãos, não somente de sangue, mas irmãos de laços fraternais, que os nossos corações possam estar unidos em um só pensamento, na comunhão com o nosso Pai Celestial. Espiritualidade amiga, agradecemos pelo envolvimento energético que cada um de nós que viemos aqui buscar já estamos recebendo. E que dessa forma regressamos aos nossos lares, ao lado daqueles que nós mais amamos, com os nossos corações abertos e prontos para derramar o amor. E que assim seja.